Você não é desvalorizado por falta de talento. É desvalorizado porque entrega demais. Porque reage demais. Porque tenta provar quem é o tempo todo. O mundo não respeita quem implora reconhecimento. Respeita quem sustenta postura. Quem controla emoções. Quem não se vende por aprovação. O estoicismo não ensina a vencer os outros. Ensina algo mais difícil: não se perder. Hoje você vai conhecer 9 atitudes estoicas que revelam seu verdadeiro valor. Não para ser admirado, mas para nunca mais ser ignorado. Se isso te incomoda, é porque funciona. Lição 9. O estoico não reage a provocações. Você não precisa responder tudo. Nem todo ataque exige defesa. Nem toda provocação merece palco. A maioria quer apenas sua reação, porque reação é poder entregue. O homem impulsivo morde a isca. O estoico observa antes de agir. Ele entende que silêncio também é resposta. E muitas vezes, a mais poderosa. Quem provoca quer controle emocional. Responder no calor é perder o jogo. Respirar é recuperar o domínio. O estoico não foge do conflito. Ele escolhe quando vale a pena. Discussões inúteis drenam energia vital. E energia é recurso limitado. Quem reage a tudo vive cansado. Quem escolhe vive focado. Provocação revela mais sobre quem ataca do que sobre quem é atacado. O estoico entende isso cedo. Por isso não se apressa. Não explica no impulso. Não se justifica na raiva. Ele espera o momento certo. Ou simplesmente segue em frente. Ignorar não é fraqueza. É autocontrole em ação. É maturidade emocional. É inteligência prática. Quem grita quer atenção. Quem provoca quer validação. O estoico não alimenta o caos. Ele preserva a própria paz. Porque paz é vantagem estratégica. Reagir menos é pensar mais. Pensar mais é errar menos. Errar menos é evoluir. O silêncio protege sua dignidade e sua energia mental. Nem tudo merece resposta. Nem todos merecem acesso. Escolher o silêncio é escolher poder. E poder real não faz barulho. Ele apenas permanece. Lição 8. O estoico não explica demais suas decisões. Quem explica demais, duvida de si. Quem se justifica o tempo todo, pede permissão. O mundo não precisa entender você. Precisa apenas sentir o peso das suas ações. O estoico decide em silêncio e aceita o desconforto da incompreensão. Nem todos vão concordar. Nem todos vão aplaudir. E isso não muda o caminho. Explicações excessivas enfraquecem a postura. Transformam convicção em debate e propósito em defesa. O estoico sabe onde pisa. Por isso não precisa anunciar cada passo. Quem tem direção não discute rota. Quem confia não implora aceitação. A necessidade de explicar nasce do medo. Medo de rejeição, medo de julgamento, medo de parecer errado. Mas o valor não se negocia. Ele se sustenta. O estoico prefere ser mal interpretado do que ser controlado. Prefere o silêncio firme, a aprovação frágil. Nem todos merecem acesso às suas razões. Alguns só querem munição. Explicar demais é se expor sem necessidade. É abrir flancos emocionais. O estoico protege sua mente. Protege seu tempo. Protege sua energia. Ele fala quando há construção. Cala quando há ruído. A decisão já foi tomada. E isso basta. Quem precisa convencer ainda não decidiu por completo. Quem age com clareza segue. O mundo respeita a postura, não argumentos intermináveis. Ser firme em silêncio assusta mais do que 1000 palavras vazias. O estoico entende isso e caminha sem pedir licença, porque convicção não se explica, se vive. Lição 7. O estoico aceita perder sem se tornar amargo. Perder não define você. O que vem depois, sim. Muitos vencem e se corrompem. Outros perdem e se revelam. O estoico não romantiza a derrota, mas também não se vitimiza. Ele observa o que aconteceu, extrai a lição e segue em frente. Sem rancor, sem auto-engano, sem teatro emocional. A amargura nasce da resistência à realidade, de achar que o mundo te deve algo. Mas a vida não negocia. Ela apenas responde. Perder é parte do jogo. Fugir disso é infantilidade emocional. O estoico entende cedo que nem sempre o justo vence e nem sempre o melhor é reconhecido. Ainda assim, ele permanece íntegro, não se torna cruel, não endurece o coração, não usa a derrota como desculpa, porque caráter não depende de circunstância, depende de escolha. A perda pode te quebrar ou te lapidar. Quem reclama não apodrece por dentro.
Quem aprende cresce em silêncio. O estoico escolhe crescer. Ele não arrasta derrotas antigas, não revive humilhações, não alimenta narrativas de injustiça. Ele transforma dor em disciplina, erro em ajuste, queda em base. A derrota não o define. A reação à derrota revela tudo. E quando o estoico volta ao jogo, volta mais lúcido, mais sóbrio, mais difícil de quebrar. Porque quem perdeu sem se tornar amargo, já venceu por dentro. Lição 6. O estoico controla o tom, mesmo quando está certo. Estar certo não dá licença para ferir. Razão sem controle vira arrogância. O estoico entende isso. Ele não eleva a voz para vencer, nem humilha para provar ponto. Quem perde o tom perde autoridade. Quem grita revela descontrole. Quem ironiza esconde insegurança. O estoico permanece firme, sem agressividade, sem necessidade de esmagar o outro. Ele sabe que a verdade não precisa de violência. Ser calmo em meio ao caos é poder raro. A maioria reage para se impor. O estoico age para construir. Ele escolhe palavras como escolhe batalhas. Com critério, com intenção, com precisão. Porque comunicação também é disciplina. O tom revela caráter, mais do que o argumento. Você pode vencer uma discussão e perder o respeito. O estoico não troca isso. Ele prefere ser ouvido. Do que temido, prefere firmeza, a explosão emocional. Controlar o tom não é fraqueza, é autocontrole elevado, é domínio interno, é maturidade emocional. Quem mantém a calma, mantém o comando. O estoico sabe quando falar. E quando encerrar, não discute para alimentar ego. Discute quando há propósito. E cala quando percebe ruído. O tom calmo desconcerta, desarma ataques, expõe impulsos alheios e preserva sua dignidade. Porque o verdadeiro poder nunca precisa gritar. Lição 5. O estoico não se compara constantemente. Comparação é prisão silenciosa. Ela rouba foco, rouba paz, rouba identidade. O estoico percebe cedo que olhar demais para fora é se afastar de si. Cada pessoa carrega um ritmo, uma história, um campo de batalha invisível. Comparar trajetórias é distorcer a realidade. O sucesso alheio não diminui o seu, mas a inveja sim. Quem se mede o tempo todo nunca se satisfaz. O estoico troca a comparação por progresso. Ele se pergunta: estou melhor que ontem? Aprendi algo hoje? Avancei um passo? Esse é o critério. Não curtidas, não aplausos, não validação externa. A comparação nasce da insegurança e se alimenta da exposição constante. O estoico protege a mente, reduz ruído, reduz excesso. Ele entende que cada olhar para o outro é um desvio de energia, energia que deveria ser usada para construir. O progresso real é silencioso, não precisa ser exibido. O estoico sabe que o tempo revela. O esforço consistente vence o talento instável. Enquanto muitos competem, ele treina. Enquanto muitos observam, ele executa. Comparação paralisa. Propósito movimenta. E o estoico escolhe caminhar, sem se distrair com vitrines alheias. Porque quem anda no próprio ritmo chega mais longe. Lição 4. O estoico age certo mesmo quando ninguém vê. O caráter não se mostra em público. Ele se revela no anonimato. Quando não há plateia, quando não há recompensa, quando ninguém vai saber, é aí que o estoico é testado. Fazer o certo sem aplauso, sem vantagem imediata, sem reconhecimento. A maioria só é ética quando convém. Quando há ganho, quando há medo de punição, o estoico age por princípio. Não por troca. Ele não negocia valores, mesmo quando poderia se beneficiar, mesmo quando sairia ileso. Porque trair a si custa caro. Custa paz, custa respeito próprio, custa identidade. O estoico entende que ninguém escapa da própria consciência. Ela cobra em silêncio e cobra caro. Agir certo não garante vitória externa, mas garante integridade interna. E isso sustenta qualquer queda. O mundo pode não notar, mas o tempo nota. A mente nota, o corpo sente. O estoico prefere dormir em paz do que vencer em conflito interno. Ele não precisa ser visto como justo. Precisa ser justo. A virtude é silenciosa, mas sólida. Enquanto muitos encenam moral, o estoico vive coerência. Ele não se vende por atalhos, não se dobra por conveniência. Porque quando tudo cai,
é o caráter que sustenta. E isso ninguém pode tirar. Lição 3. O estoico aceita o que não controla. Grande parte do sofrimento é resistência. Resistência ao inevitável, resistência ao tempo, resistência ao que já aconteceu. O estoico entende uma verdade dura. Nem tudo está sob seu comando. E lutar contra isso é desperdício de vida. Aceitar não é desistir, é parar de sangrar por dentro. O estoico separa com clareza o que depende dele do que não depende. Essa distinção muda tudo. Ele não reclama do clima, não amaldiçoa o passado, não briga com a realidade. Ele ajusta a postura, recalcula a rota e segue. Aceitação é inteligência aplicada, é adaptação consciente. Enquanto muitos gastam energia em revolta, o estoico investe em ação possível. Ele não pede que a vida seja justa, pede lucidez para atravessá-la. Eventos não ferem, o julgamento sobre eles sim. O estoico observa antes de reagir, respira antes de concluir. Entende que controle excessivo gera ansiedade, e ansiedade corrói decisões. Aceitar o incontrolável traz leveza, e leveza traz clareza. Clareza gera escolhas melhores. O estoico não se sente derrotado, porque não luta contra o vento. Ele aprende a ajustar as velas. A paz nasce dessa postura, não de condições perfeitas. A realidade não muda por protesto, mas você muda ao aceitá-la. E essa mudança é força silenciosa, é liberdade interna, é maturidade emocional. Quem aceita, avança. Lição 2. O estoico escolhe disciplina em vez de impulso. O impulso grita, a disciplina sussurra, mas é ela que constrói. O estoico entende que vontade oscila, motivação falha, emoção engana, disciplina permanece. Ela age quando o corpo resiste, quando a mente quer desistir, quando o conforto chama. O impulso busca prazer imediato. A disciplina pensa no longo prazo. Um promete alívio, a outra entrega resultado. O estoico não espera estar com vontade. Ele age apesar da vontade, porque sabe que sentimento vem depois da ação, não antes. Há dias em que ninguém vê, dias em que nada parece avançar. Mesmo assim, ele mantém o ritmo. Pequenos atos diários constroem caráter, não explosões ocasionais. O impulso destrói constância. A disciplina cria identidade. Você se torna o que repete, não o que planeja. O estoico treina a mente como músculo, com repetição, com fricção, com desconforto controlado. Ele prefere o incômodo agora do que o arrependimento depois. Disciplina é liberdade atrasada. Impulso é prisão imediata. O estoico escolhe ser livre, mesmo quando dói, mesmo quando cansa, porque cada escolha difícil facilita o futuro, enquanto escolhas fáceis cobram juros altos. A disciplina molda o homem, e o homem disciplinado não é refém das emoções. Lição 1. O estoico não precisa provar nada a ninguém. Quem precisa provar ainda duvida. Quem duvida se perde. O estoico sabe quem é, e isso basta. Ele não mendiga aprovação, não negocia identidade, não ajusta valores para caber. A necessidade de reconhecimento escraviza, transforma escolhas em performance. Viver para aplausos é viver vazio. O estoico constrói por dentro, em silêncio, sem anunciar processos, sem justificar caminhos. Ele não corre atrás de validação, porque não abandonou a si. O valor real não pede holofote. Ele sustenta a postura, mesmo na solidão, mesmo na incompreensão, mesmo no atraso dos resultados. Quem sabe quem é, espera. Quem não sabe, se agita. O estoico aceita não ser entendido, porque entende a si. Ele não discute para ser visto, não se explica para ser aceito, não se molda para agradar. Sua força está na coerência, entre pensamento e ação, entre discurso e prática. A paz nasce dessa integridade, e essa paz é poder puro. Quando o mundo tenta medir você, o estoico já se conhece. Quando tentam reduzir seu valor, ele permanece inteiro, não por orgulho, mas por clareza. Quem não precisa provar, não se vende, não se perde, não se quebra. Ele caminha firme, sem pressa, sem ruído, porque o verdadeiro valor não se explica, se vive. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você reconheceu essas verdades, porque o estoicismo não chama os fracos, chama os cansados de viver em guerra interna. Essas atitudes não prometem aplausos, não garantem reconhecimento imediato,
mas constroem algo mais raro: respeito próprio. Viver com valor não é ser admirado, é conseguir se olhar no espelho sem precisar justificar escolhas. Se esse conteúdo te fortaleceu, permaneça nesse caminho. Inscreva-se no Vida Estoica e continue treinando sua mente para ser firme no caos, calmo na pressão e íntegro quando ninguém vê. Aqui não ensinamos atalhos, ensinamos postura. Não prometemos facilidade, prometemos clareza. Caminhe conosco, porque quem domina a si mesmo não precisa dominar o mundo.